Olá, bem-vindo à nossa terceira parte do mini curso sobre as introduções e as primeiras noções de Scilab. Nas outras duas partes nós tivemos uma visão geral sobre o Scilab e a manipulação de alguns itens matemáticos úteis, como matrizes e vetores, que serão muito utilizados na nossa disciplina. Nós vimos ainda funções de entrada e saída de dados no Scilab, como é feita essa comunicação entre Scilab e usuário, e por fim, alguns comandos úteis na elaboração e confecção de gráficos. Nessa última etapa, nós veremos como criar funções no Scilab e, além disso, a manipulação de equações não lineares no software livre Scilab. A primeira coisa que nós precisamos definir no Scilab são as funções que são utilizadas para cálculos no Scilab. As funções, elas guardam um conjunto de instruções que devem ser executadas para cálculos, para criar rotinas dentro do meu Scilab. As nossas funções, elas podem ter a extensão SCE, e nós falamos dessas extensões na nossa primeira aula, onde eu tenho um arquivo de execução direta e eu tenho arquivos de função SCI, que são arquivos para funções para carregar na memória. Nós utilizamos muito as funções SCE, nós faremos funções que são carregadas diretamente, executadas diretamente no nosso código, no nosso programa. E os nossos programas, eles têm a seguinte configuração: nós temos instruções, dentro dessas instruções nós utilizaremos a função ou nós executaremos a função. Quando a gente executa a função, o meu comando ele vai entrar dentro desta função que eu estou definindo, seguir um conjunto de instruções para cálculos e atividades que devem ser realizadas e me retornar variáveis de saída desta função. Então, essa execução de instruções dentro da função, ela não é feita de forma explícita ao usuário. Eu não saberei passo a passo, a não ser que isso seja de minha vontade e eu utilize comandos de saída para essa execução, eu não seguirei passo a passo essas instruções na execução. O Scilab entra na função, executa essa função, realiza uma série de instruções e retorna, então, valores ou variáveis que devem ser definidas para o meu programa como um todo. Aqui nós temos um exemplo de função no Scilab, uma estrutura geral, onde na verdade nós temos variáveis Aqui nós temos um exemplo de um código onde eu tenho a estrutura de uma função genérica no Scilab. Essa função genérica, ela está calculando ou me retornando as variáveis Aqui nós temos o exemplo de uma função genérica no Scilab, uma função que calcula as variáveis SCI_1, SCI_2, que são variáveis genéricas. Notem que eu uso também os comentários para que você compreenda o que é esse código, o que ele me apresenta. Então, tudo que está em verde nesse código, ele não executa qualquer ação no Scilab, ele é apenas um comentário para que o usuário compreenda. Essa função, ela tem um nome, que aqui eu coloco como nome genérico, nome função, e ela tem variáveis de entrada que são necessárias para justamente executar esses comandos que eu tenho dentro da função.
Os comandos, comando A, comando B, na linha 8 e 9, são comandos genéricos, então todas as funções do Scilab, elas devem ter início e fim, que são definidos por esses comandos function e end function. Quando eu crio uma estrutura de código no Scilab, ao se criar uma função, ela não é necessariamente executada. Para executar essa função, essa execução ela vai estar no corpo principal do meu código, que nós veremos. Para programar funções, para criar programas no Scilab, nós seguimos uma série de comandos, uma série de instruções para criar programas no Scilab com funções específicas, com execução de instruções. Nós vamos seguir um modelinho já pré-programado, um modelinho já pré-estabelecido. Para criar funções no Scilab, nós utilizaremos aqui um modelo já pré-estabelecido, onde eu faço a apresentação do meu algoritmo, e aí notem que esse modelinho, onde eu tenho comentários, tá? Não serão inseridos, então, comandos ou funções, ou ainda argumentos que o Scilab precisa fazer leituras ou executar uma série de instruções, mas esses comentários servirão para que qualquer usuário possa pegar a estrutura do meu código e compreender o que eu estou fazendo. Então, eu vou apresentar esse algoritmo. Este é um algoritmo para cálculo de raízes de uma função não linear, ou para cálculo da equação de Van der Waals, certo? Nós faremos esse tipo de coisa. Informações sobre o código, sobre a utilização, quem é que desenvolveu, quando foi desenvolvido, isso também é importante, porque os códigos, muitas vezes, o software em si, ele sofre alterações. Se eu pego um código muito antigo, ele foi desenvolvido em uma versão anterior, pode haver alguma modificação em determinado comando que precisa ser atualizada, certo? Então é importante ter essa cronologia, essa identificação temporal também. Nós temos aí o pré-processamento, então, onde eu faço, e aí eu lembro de alguns comandos que a gente viu na nossa primeira aula, como o CLC, que faz a limpeza da tela do Scilab, do console do Scilab, o clear, que limpa a memória, o mod, que vai me informar se eu quero que tenha retornos ou não no console, tá? O lines, que é um comando que eu não citei anteriormente, mas ele limita a quantidade de linhas que serão impressas no console ou deixa isso de uma maneira infinita, que é o que a gente em geral utiliza. Nós faremos nesse pré-processamento, então, a especificação de variáveis internos do Scilab, carregamento de bibliotecas para memória, se eu preciso carregar alguma biblioteca, executar alguma função inicializável, eu preciso carregar esse código, tá? Uma função SCI, por exemplo, que pode ser feita de forma externa àquele programa, então é no pré-processamento que nós fazemos isso. Nós depois declaramos as funções que serão utilizadas para aquele código especificamente, uma função que contém a equação de Van der Waals, uma função que contém o método de Ruji-Kutta e por aí vai. Posterior a essa declaração de funções, aí sim nós faremos o corpo do algoritmo, é onde eu vou chamar a minha função, eu vou executar essas funções, é onde eu informo quais são os dados de entrada, onde eu faço, recebo os dados de saída do Scilab, o que é que o Scilab calculou, eu elaboro gráficos, organizo esses resultados ou na forma gráfica ou na forma numérica, ou peço para imprimir isso no console. Então, o programa principal, ele está aqui no corpo do algoritmo. E aí, por fim, eu coloco e indico que aquele código ele foi finalizado naquele momento. Nós faremos aqui uma breve ilustração dessa mesma estrutura, porém diretamente no Scilab.
Essa estrutura, ela vai ser disponibilizada para vocês, tá? Na forma de um programinha SCE, e ela pode ser utilizada como base para se implementar qualquer código, qualquer programa no Scilab. Então, essa estrutura, ela está aqui nesse programa estrutura, e nós vamos passar por todos esses passos para que nós possamos verificar como é que isso funciona. Posteriormente, esse programa estrutura, ele pode ser comparado com os nossos programas que têm objetivos específicos para simular, por exemplo, o comportamento de um CSTR, para simular o comportamento de um trocador de calor, e aí vocês podem e devem tentar identificar cada uma dessas partes desta estrutura, ok? Eu vou deixar alguns exemplos para vocês façam essa identificação do que é pré-processamento, do que as funções, a entrada de dados, o processamento e a saída de resultados, ok? Aqui eu tenho, então, da minha linha 1 até a minha linha 5, é o que eu chamo de cabeçalho ou apresentação do código. Estudo de função no Scilab, eu coloco quem implementou esse código, qual é o objetivo, no caso é apresentar a estrutura de um código no Scilab, e eu posso incluir aqui também uma data, ok? Eu posso incluir aqui, para incluir isso, vejam que a linha fica em branco, para eu fazer essa inclusão como um comentário, eu preciso colocar as duas barras. Então, implementado em abril de 2020, certo? Tudo que estiver em verde, o Scilab não está executando nenhuma informação. Essa informação é uma informação visual para o usuário único e exclusivamente, certo? Eu tenho aqui então a parte do pré-processamento, e aí eu já coloquei o que significa cada um desses comandos na forma de comentário na frente do próprio comando. Então, o meu usuário, ele já sabe por que eu inseri cada um daqueles. O CLC que limpa a tela, o Clear que limpa a memória do Scilab, o Mod, onde eu imprimo os resultados na tela, e o Lines, onde eu deixo a tela do Scilab ilimitada para impressão de resultados. Aqui, então, eu vou ter, já corrigindo aqui a minha função, eu vou ter as variáveis que ela executa, sai 1, sai 2, é isso que ela está calculando, o nome da função e as entradas, os dados de entrada que eu preciso trabalhar para aquela função, certo? Eu tenho ainda o programa principal, então, aonde o Scilab vai realmente executar uma rotina de instruções é a partir do programa principal. O programa principal, a primeira coisa que a gente faz é entrada de dados. Não tem como eu calcular nada sem que eu informe o valor de variáveis, de parâmetros e por aí vai. É importante a gente entender que existe uma cronologia nesse código. Eu informo os dados, eu processo o que precisa ser processado, chamando funções, fazendo cálculos, executando instruções, e aí sim eu tenho a saída de resultados. E essa saída de resultados pode ser na forma numérica, seja apresentada no console, ela pode ser feita também na forma gráfica, e por fim eu indico onde o programa encerrou. Eu deixarei alguns exemplos de códigos que nós podemos utilizar na disciplina, ou que eu já tenho utilizado em outros casos. Eu vou deixar esses exemplos para que vocês identifiquem cada uma dessas etapas, onde começa e onde termina o pré-processamento, as funções, entrada, processamento e saída de resultados, ok? Trabalhando com equações não lineares. Nós temos alguns comandos que são exclusivos para equações não lineares, como o fsolve. O fsolve é um comando muito importante, pois ele calcula raízes de equações não lineares.
Nós, na modelagem, trabalhamos muito com equações não lineares, na engenharia química de uma maneira geral. Os nossos sistemas são muito representados por equações não lineares e o FSolve, ele vai utilizar métodos numéricos para calcular raízes de equações não lineares. Que métodos são esses? Nós temos, por exemplo, não necessariamente no FSolve, tá? FSolve utiliza basicamente o método de Newton-Raphson. Nós temos a possibilidade aí de seleção do método, mas basicamente e como padrão é o método de Newton-Raphson, onde eu informo uma estimativa inicial para uma variável, uma tolerância desejada, e ele, a partir de iterações, vai calcular as raízes desta equação. Nós temos ainda como métodos numéricos, e nós veremos isso em outros momentos do nosso curso, como métodos numéricos nós temos o método da abscissão, nós temos o método da substituição sucessiva, todos eles aplicados a equações não lineares. O Scilab utiliza especificamente este. O comando FSolve, ele exige alguns argumentos de entrada que são obrigatórios, que é o x0, que é uma estimativa inicial daquelas variáveis que você quer encontrar, e a função que você quer encontrar as raízes para esta função especificamente, certo? Eu tenho ainda uma função, eu posso ainda informar a matriz jacobiana dessa função, tá certo? E a tolerância que eu desejo. A tolerância padrão hoje do Scilab é 10 a menos 10, o que é uma tolerância mais do que suficiente para os problemas que nós trabalhamos. Mas caso você queira alterar essa tolerância, é possível fazer isso. Se você não deseja informar a matriz jacobiana, eu preciso deixar um parêntese em branco nesta posição. Eu não posso simplesmente omitir isso e depois já colocar a tolerância sem deixar esse espaço em branco. Por que que eu não posso fazer isso? Porque o Scilab trabalha com ordem de argumentos. Ele só irá entender o comando que você usou se você respeitar essa ordem. Qualquer função de qualquer software matemático tem essa especificidade. Eu aceito 4 argumentos. Na seguinte ordem, sempre: x0, função, matriz jacobiana, tolerância. Se eu só passo 3 valores, mesmo que eu saiba que aquele último valor é a tolerância, o Scilab entende que o terceiro valor seria a matriz jacobiana. Então, eu preciso tomar muito cuidado ao executar qualquer comando no Scilab de respeitar a ordem desses argumentos e a quantidade de argumentos necessária. Essa função FSolve, particularmente, ela me retorna ainda uma quantidade de informações que pode me auxiliar a verificar se aquilo é ou não a raiz de uma função. Primeiro, quando eu quero encontrar a raiz de uma função, essa função, o que é encontrar a solução ou encontrar uma raiz? É manter uma igualdade. Então, aquela função ela tem que ser igual a 0, certo? Ele me mostra, me retorna como saída o x, tá? E aí, se eu especifico 3 informações, ele me retorna 3. Se eu especifico só 2, ele vai me retornar as 2 primeiras. Ou posso simplesmente só querer saber o valor final estimado para aquela raiz. É uma possibilidade. O que eu não posso é querer saber o valor, por exemplo, da função em x, que é o v, sem saber qual é o valor da raiz. Isso é impossível. O Scilab vai sempre me retornar a quantidade de informações específicas para aquela função. Então, ou é só uma, que é a primeira, ou 2 ou 3, ok? Então, eu preciso sempre respeitar essa ordem de argumentos, tanto de entrada quanto de saída, ok? O info são informações sobre a execução daquele código que está embutido nessa função FSolve. A função FSolve, ela resolve um método numérico. Esse método numérico nem sempre converge.
A gente já estudou isso em outro momento na disciplina e já estudou isso em outro momento em outras disciplinas como cálculo numérico. Então, esse conjunto de informações, esse info, ele é dado por um valor numérico e cada valor numérico representa uma situação para aquele método. Então, quando eu tenho, por exemplo, o zero, significa que os parâmetros de entrada são inadequados para cálculo da raiz daquela função. Se eu tenho o erro relativo é no máximo igual à tolerância. Então, aquilo vai ser uma solução do meu problema. 2, o número de chamadas da minha função ultrapassou o valor máximo. Eu tenho um certo valor que eu vou definir, não pode passar disso. 3, a tolerância é muito pequena, e se ela é muito pequena, eu não consigo melhorar esse resultado mesmo fazendo mais iterações. É uma possibilidade. O 4, não leva a convergência aquele método. Quando eu tenho um não leva a convergência, por exemplo, o método não funcionou. Não quer dizer que ele não vai te informar um valor de x e um valor de v, por exemplo. Ele vai te informar justamente os últimos valores da última iteração que ele fez. Então, é importante esse tipo de informação e essa análise crítica, principalmente no uso de softwares matemáticos. Os usuários, de uma maneira geral, eles têm uma tendência a confiar cegamente num software. E nós precisamos ter em mente que um software, assim como outras ferramentas, elas possuem erros. Erros humanos, já que eu tenho a possibilidade de informar valores equivocados, eu posso ter trocado um argumento de posição e ele entender uma outra coisa. Eu tenho uma interferência humana na execução deste problema, tá? Então é importante que a gente confie nos resultados. Eu tenho sim que confiar na ferramenta que eu escolhi como ferramenta auxiliar, né, para resolução desses problemas, mas eu preciso ter uma análise crítica para verificar se aqueles resultados eles são realmente condizentes, eles são realmente apropriados, ok? Vou apresentar aqui então um exemplo de um código completo para o cálculo de uma função, de uma raiz de uma função não linear. Então, lembrando da nossa estrutura do nosso código, nós tínhamos primeiro como é que eu faço uma apresentação desse código usando os comentários. Então, estudo de uma função no Scilab, o objetivo é o cálculo de raízes para a equação não linear desse programa específico. Eu faço o pré-processamento e primeiro eu vou criar uma função. Essa função, ela vai me trazer qual é a função não linear que eu quero que o fsolve iguale a zero e encontre as raízes. Aqui, o que a função me retorna? Então, ela vai me retornar qual é a função não linear, que é o f, que eu chamei de f. E aqui, quais são os parâmetros de entrada. Qual que é o primeiro parâmetro de entrada dessa função? Quem é a incógnita que eu quero encontrar, tá certo? Então, essa função, na verdade, ela tem parâmetros, que é a partir do θr aqui, são esses os parâmetros que eu tenho que informar como dados de entrada. E qual é a incógnita que eu quero calcular? Por que eu preciso definir qual é a incógnita? Porque senão o Scilab não vai compreender que aquilo é o que ele precisa calcular no fsolve. E aí ele entende que está faltando um valor de um parâmetro, tá certo? Então, eu defino nessa ordem sempre incógnita, parâmetros. Aqui eu tenho uma única incógnita que é o x, e ele vai determinar isso. A função é 1 menos x mais beta vezes gama c menos x mais delta hr vezes θr exponencial de menos delta r sobre x, dividido por 1 mais θr exponencial de menos delta r sobre x. Esse problema é um problema que está descrito no livro do Pinto e Lage, que está na nossa bibliografia da disciplina, e pode ser encontrado, então, no primeiro capítulo desse livro, no cálculo de raízes de equações não lineares. Nosso programa principal, eu vou informar quais são os valores dos parâmetros. Eu poderia colocar esses valores
aqui dentro, tá certo? E não precisaria passar essas informações quando eu chamo ou quando eu defino a função. Eu fiz isso dessa maneira porque em qualquer lugar do meu código que eu precisar desses valores, eles já estão definidos. Mas se por acaso esses valores são utilizados única e exclusivamente dentro daquela função, não há por que nós definirmos isso fora do meu código, ok? Aqui no processamento, quando eu trabalho com o comando fsolve, lembrem que eu tenho que passar a estimativa inicial, que eu chamei aqui de xestima, e defini essa estimativa na linha 30. E eu tenho aqui que passar, na verdade, seria a função que eu quero encontrar as raízes. Só que essa função, ela precisa também, junto com essa informação de qual é a equação, os valores daqueles parâmetros. Então, eu crio uma lista de informações. Essa lista de informações contém a função e todos os parâmetros necessários para o cálculo daquela função. Então, eu passo isso para o meu comando fsolve, ele vai me retornar uma solução, e aí aqui eu chamo a atenção para vocês, eu fiz propositalmente, eu modifiquei o nome dessas variáveis. O nome de variável pode ser o nome que você quiser, tá? Eu poderia chamar de x, eu posso chamar de sol, eu posso chamar de qualquer outro nome de variável que eu queira criar, tá? Façam isso da forma mais intuitiva possível. O que define o que é a ordem que isso está aqui. Então, eu, inclusive, poderia ter chamado v, x e info. Não faz com que a primeira informação seja o valor da função e o segundo seja o valor do x como raiz. A ordem vai ser sempre as raízes, o valor da função nas raízes e as informações sobre a resolução daquele algoritmo aqui dentro, ok? Sabendo disso, eu utilizei o select, onde ele vai selecionar o valor que a variável iflag tem, e a partir disso eu criei um algoritmozinho, uma lógica, para que ele me retornasse o resultado lá no console, lá na minha tela inicial. Então, se o iflag for 0, ou aquele info que a gente viu anteriormente for 0, eu vou escrever parâmetros de entrada não adequados. Caso isso seja 1, então eu quero que ele escreva printf solução é igual, e aí coloque qual é o valor da solução que ele encontrou. E por aí vai. Isso aqui foi baseado no que cada um daqueles infos eles significam na resolução do fsolve. Aqui termina o meu código, então eu tenho a estrutura de um código todo com cada uma das etapas e eu posso executar esse código. Ao executar, com essa estimativa inicial, ele retorna, isso quer dizer que aquele info ele foi igual a 1, que a solução é 5,4419775. Então, assim é uma estrutura de um código para cálculo de raízes para equações não lineares. Nós veremos ainda como lidar com equações diferenciais ordinárias na integração destas a partir de métodos numéricos, como o método de Rudicuta, por exemplo. Nós temos, de forma geral, uma equação diferencial, ela é da forma dy dx é igual a f, e esse f é uma função de x e de y. Nós trabalhamos na engenharia química com muitos modelos desta maneira para representação dinâmica de sistemas, onde a minha variável independente em geral é o tempo. Então, nós trabalhamos muito com problemas de valor inicial, onde eu preciso de uma definição da condição inicial da variável dependente no instante inicial. Nós trabalhamos com o comando ODE para verificação desse tipo de função. Então, aqui eu coloquei um exemplo para vocês fazerem no Scilab, mas nós trabalharemos com outro exemplo de um reator de mistura e eu vou trabalhar em cima dele para especificar quais são as variáveis que eu preciso trabalhar para resolver equações diferenciais ordinárias. Aqui
eu faço então um apanhado das informações do comando ODE. Essas informações elas também estão disponíveis na ajuda daquele comando. E para isso, nós trabalharemos então com uma função no Scilab, um algoritmo cuja função é aquela mesma função que nós utilizamos do reator de mistura, que nós utilizamos para cálculo de raízes não lineares. Então, a descrição é feita da mesma forma, o pré-processamento também. Chamo a atenção para a seguinte mudança. Aqui eu poderia continuar com o F, não é um problema. Eu, Ana Maria, adoto o dxdt porque nós conseguimos ter uma familiaridade maior quando eu trabalho com essa notação, sabendo que aquilo ali então é uma derivada de x em relação ao tempo. Então, é essa derivada que ele precisa me retornar quando ele executa essa função, para que o comando ODE, que é o comando que a gente trabalha, ele possa integrar essa função e encontrar uma função, uma descrição do comportamento dessa função, dessa variável x, ao longo do tempo. O que eu preciso descrever e onde é que eu chamo a atenção da mudança da nomenclatura? Quando a gente trabalhou com o cálculo de raízes, a primeira informação que eu passava era qual é a variável daquela equação. Aqui, nós precisamos passar um conjunto de informações. A primeira informação, qual é a variável independente daquela equação, e a segunda informação, qual é a variável dependente daquela equação. Feito isso, nós passaremos também os comandos, os parâmetros que são necessários para a execução daquela função. A estrutura do meu código é bem parecida com a estrutura anterior. Eu defino então os valores para cada uma daquelas funções, só que aqui, exclusivamente para o ODE, eu também preciso definir um vetor de variável independente. Então, nesse caso, eu chamei de T0 o meu tempo inicial de integração, o ΔT, o incremento de tempo que vai ser utilizado por esse comando, ou seja, de quanto em quanto tempo eu vou fazer o cálculo do x, tá? Nesse caso, nós faremos o cálculo do x de 0.01 em 0.01 instante de tempo. E o tempo final que eu quero aquela integração, então eu quero no tempo 10. Feito isso, nós vamos utilizar esses valores para criar um vetor, que é onde eu trabalho aqui na linha 31. Um vetor que se inicia no instante t0, variando com o incremento ΔT, que é de 0.01 em 0.01, até o instante final tf. Além disso, para um problema de valor inicial, eu preciso definir qual é o valor da variável dependente no primeiro instante de integração. Então, na linha 30, eu defino que esse valor vai ser x0 igual a 0. Da mesma maneira, quando eu trabalhei com fsolve, o argumento final do comando ODE, e aí nós podemos ver aqui, a partir do help, quais são os argumentos necessários. Tudo que estiver entre parênteses, entre colchetes, desculpa, são opcionais. Então, essa primeira linha, ela é o básico que eu preciso para resolver uma equação diferencial ordinária. O y0, que é o valor da variável dependente no instante inicial, o tempo inicial, o vetor tempo, ok? Não é o tempo final, é o vetor tempo, com instante inicial, instante final e incremento. E a função. Então, feito isso, nós também teríamos que ter uma função aqui na última posição da chamada da ODE. Como a nossa função também tem parâmetros, então eu fiz da mesma maneira que no fsolve, criei uma lista que carrega a função e também carrega todos os outros parâmetros necessários. Chamei ODE, onde eu passo os argumentos na ordem definida, e crio um gráfico de tempo
por xi. O que é o xi? O x em cada instante t que eu faço aquela integração. Então, eu crio um gráfico que vai me apresentar qual é o comportamento dinâmico desta variável, ok? Esse gráfico, ele pode ser editado posteriormente. Então, eu fiz um gráfico bem básico. Eu não tenho indicação de resultados numéricos no console. Eu não usei nenhum comando de saída para que esses resultados fossem impressos na tela do Scilab. Como é um gráfico dinâmico, é uma variação ao longo do tempo, o resultado gráfico, nesse caso, faz mais sentido. Para finalizar, eu deixo aqui um exercício, onde eu quero que vocês criem uma função que faça o gráfico dessas duas funções. Então, vocês vão criar uma função para calcular o n e o m em todos os pontos de x, com x variando de menos 100 a 100, de 0.01 e 0.01. Coloquem título, abscissa e ordenada, as linhas de grade e plotem as funções na mesma janela gráficas, separadas em coluna. Esse exercício ele contempla comandos e conhecimentos informados nas aulas anteriores, a aula de gráficos, mas também contempla a elaboração de funções no Scilab. Com esse exercício, nós finalizamos a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado, que ela seja útil durante o desenvolvimento dos códigos da nossa disciplina e também na aplicação do Scilab para outros fins. E o fórum está aberto para que vocês possam tirar quaisquer dúvidas que venham a ocorrer. Muito obrigada, bons estudos!